Olá pessoal, hoje a gente está aqui com mais um episódio do Sofá do Vale. Maurício Benvenuti é o nosso convidado de hoje. Maurício, obrigada por estar aqui. Estou me sentindo em casa. Espero que você se sinta mesmo. Então a primeira brincadeira que a gente vai fazer com você é o seguinte, é Alexa versus Google. Tá? Então como é que funciona? É assim, a gente tem a Alexa, o Google. Eu sou fã da Alexa. Não, mas a gente vai tirar para o ímpar. Ela já se manifestou. Ela se comunica. A gente vai tirar para o ímpar. Quem ganhar decide com quem vai... Interagir. Escolhe um. Tá escolhe bom. um. E aí a brincadeira é o seguinte. Você vai fazer uma pergunta para Alexa, eu tenho que fazer a mesma para o Google. Se os dois responderem, independente de qual é a melhor resposta, enfim, mas se os dois entenderem, continua 0-0. E aí vai ganhando ponto o aparelho que responde o outro não. Tá? Então Perfeito. Não sei se ficou claro. Ficou. Então quantos anos você tem, Alexa? Alexa vai responder, o Google vai responder, continuamos igual. Essa é a Alexa. Isso, pra quem não conhece, essa é a Alexa. Ela é feita Sorry, I didn't get that. Ela já não tá entendeu. louca pra participar da brincadeira. Vamos ver. É da Amazon e o Google Home, o fabricante, é o Google. Então vamos lá. Primeiro para o ímpar. Par. Ímpar. 2, 3 e... Par, eu ganhei. Eu prefiro o Google. Hey Google, who is Neymar Jr.? According to Wikipedia, Neymar da Silva Santos Jr., commonly known as Neymar or Neymar Jr., is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for French club Paris Saint-Germain and the Brazil national team. Alexa, who is Neymar Jr.? Neymar da Silva Santos Jr., commonly known as Neymar or Neymar Jr., is a Brazilian professional footballer who plays Ela as a também falou, forward tá? for French club Paris Saint-Germain and the Brazil national team. O Google ficou falando mais. Ambas consultaram A Wikipedia. Vai, próxima pergunta. Alexa, do you have a question for Google Home? Sorry, I'm not sure. Agora é a minha vitória. Hey Google, do you have a question for Alexa? I'm so excited. I have a question for her. Alexa, will you be my friend? Of course we can be friends. You seem very nice. Agora é o seguinte, ganhei, tá? Só pra deixar claro. Ok. A gente ouve muito o termo exponencialidade. O que significa exponencialidade? Por que se fala muito sobre isso? Historicamente, nos últimos 60 anos, todas essas tecnologias evoluíram de forma exponencial. Se a gente plotasse um gráfico aqui, elas cresceriam assim numa curva, né, exponencial. É um grande desafio para a humanidade essas tecnologias porque o ser humano ele é um pensador linear por natureza. Nós pensamos de forma linear desde a época que a gente estava nas cavernas e a gente é até hoje. Eu tenho uma pessoa que vende, eu tenho um vendedor que faz R$1 milhão por mês. O que as minhas pessoas fazem numa empresa? Põe mais um vendedor, vou vender 2 milhões por mês. O ser humano ele é assim. Só que aí a gente tem visto essas tecnologias exponenciais desembarcarem e entrarem em choque com o pensamento humano. Então por isso que é muito difícil hoje, às vezes, uma empresa tomar uma decisão de montar uma área que usa essas tecnologias, porque você tem que pensar de uma forma diferente da forma como não só você, mas todo teus descendentes pensaram. Você é um arquiteto, você projeta uma mesa. Essa mesa você produz a mesa, aí você expande ela através de fábricas no mundo inteiro que vão fabricar essa mesa. E para fazer isso você tem que fazer investimentos milionários, contratar muita gente, montar plantas no mundo todo e aí você tem essa mesa sendo produzida no mundo todo. Uma vez que você tem hoje a impressora 3D, que é uma das tecnologias exponenciais presente no chão de fábrica de várias indústrias no mundo inteiro, uma vez que você é um arquiteto que desenvolve um projeto, esse projeto está no computador, é um conjunto de 0 e 1s, ele é um projeto digital. Você aperta um send e manda esse projeto para o mundo inteiro, para todas as fábricas que já estão com impressoras 3D no mundo. Essas pessoas nas fábricas do mundo inteiro apertam um botão de print, essa mesa passa a ser impressa nessas impressoras 3D em questão de poucos minutos. Então você digitaliza um processo e você imprime essa mesa on demand no mundo inteiro de uma forma completamente diferente da forma tradicional. As tecnologias exponenciais vai ter algum momento em que elas vão ter uma capacidade de processamento vai ser superior à capacidade humana. É o chamado fenômeno da singularidade, né? Singularity, sim. Que é quando o poder da máquina for superior ao poder humano. Isso uma hora ou outra vai acontecer. Fala-se que em 2040, 2050, algumas previsões aqui da Singularity Universe, que vai acontecer esse fenômeno. E eu acho assim, muita gente questiona isso, né? Poxa, mas até onde vai o limite da tecnologia? Só que assim,
cada vez mais, assim como a tecnologia desfaz alguns empregos pouco especializados, onde a gente é refém e escravo de muita coisa, e isso abre a possibilidade das pessoas trabalharem, se capacitarem em trabalharem em algo muito mais produtivo, enriquecedor. Além disso, a tecnologia está salvando vidas. A gente volta para a impressão 3D, né? A fila de doação de órgãos é um negócio absurdo. O problema da pessoa em si não leva ela à morte, desde que ela tenha um órgão doado, mas a fila faz com que ela tenha que esperar tanto tempo que ela acaba morrendo pela fila, não pela doença em si, né? Quem nasce hoje no Vale do Silício, segundo é o que eu escuto aqui, já vai viver 120 anos, porque vai pegar sequenciamento do genoma, que hoje, já antigamente, 13, 14 anos atrás, custava 80, 90 milhões de dólares, hoje com 10, 8, 7 mil dólares, você sequencia completamente o teu genoma, você sabe quais são os genes que você tem. Quem nasce hoje já vai pegar a impressão 3D de órgãos, então com 40, 50 anos precisa de um rim novo, imprime um rim. Então isso as pessoas estão se alimentando mais, de uma forma mais adequada, melhor. E viver os 120, 130, 140 anos muda completamente toda a indústria, todo o mercado. É importante mencionar que isso não é de agora. A sociedade vivia 40 anos há 100 anos atrás, né? O Brasil, a expectativa de vida em 1910, 1905 era de 40 anos. A gente vive hoje 70, 80. A tecnologia, somada à melhoria da qualidade de vida das pessoas, está fazendo as pessoas viverem 90, 100. Perfeito. E vão viver 120. E isso é a evolução do ser humano enquanto espécie. Então, só para separar os dois tópicos, né? Exponencialidade é quando você introduz a tecnologia para deixar de ter um crescimento linear e ter um crescimento exponencial. Sensores, redes, tudo isso é tecnologia exponencial. Perfeito. Sabe que o mundo caminha para ter em 2020 3 trilhões de sensores. Uau. Ou seja, sensor, já tem, a Nike está fazendo uma camisa agora que é sensorial. Sim, o carro autônomo é 100% sensor. E a singularidade é o momento onde a capacidade computacional vai superar a capacidade humana. Bingo. Empreendedores, grandes corporações, um próprio indivíduo, como é que eles podem se prevenir, se preparar para essa nova economia que está vindo? Eu, enquanto pessoa ou enquanto organização, cada vez mais eu vou ter que sempre ter uma dupla visão. Eu vou ter que continuar fazendo o que eu faço hoje. Fala-se muito aqui no Vale que existem 3 ondas de atuação, né? Você tem 3 horizontes. O horizonte 1 é aquele que você faz hoje e você tem que continuar fazendo. O horizonte 2 é aquele que você tem que já estar de olho no que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. E o horizonte 3 é aquele que moonshot. Você tem que ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos 20. Então são os 3 horizontes. Então, eu diria o seguinte, existe uma história aqui que é... Eu gosto muito de falar a história da indústria do gelo, porque eu acho que ela reflete bem o comportamento que as pessoas têm que ter hoje em dia, pessoas e empresas. Em 1900 existia uma indústria extremamente bem sucedida e estabelecida nos Estados Unidos, que era a indústria do gelo. Então, para gerar o cubinho de gelo que as pessoas colocavam no copo, tinha uns chamados coletadores de gelo que iam para as regiões mais geladas dos Estados Unidos no inverno, encontravam os lagos congelados e com uma picareta ficavam cortando o gelo, colocando em charretes que eram levados por cavalo até as cidades. Então, a inovação para essa turma na época era mais cavalos mais fortes, mais charretes mais resistentes, picaretas mais afiadas. Isso era inovação. 30 anos depois, alguém inventou uma fórmula de congelar a água numa estação central e criaram as fábricas de gelo. Então, olha a inovação para a época. Eu não preciso mais depender de inverno. Eu fabrico gelo agora o ano inteiro. Não preciso mais morar numa cidade gelada. Agora eu tenho gelo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, mais 20 anos depois da criação das fábricas de gelo, é criado o refrigerador. Então, mais uma inovação, porque agora qualquer pessoinha do planeta na sua casa consegue criar. Só que por que é importante essa história? Porque nenhum coletador de gelo se transformou numa fábrica de gelo. E nenhuma fábrica de gelo se transformou numa fábrica de refrigeradores. Porque a grande maioria das pessoas e das empresas, até hoje, se definem com base naquilo que elas fazem e não no benefício que elas entregam. Perfeito. Se eu me defino como uma pessoa que fica cortando gelo num lago congelado, eu vou ser sempre um coletador de gelo. Se eu me defino como alguém que congela a água, eu vou ser sempre uma fábrica de gelo. Se eu me defino como alguém que fabrica um utensílio que é chamado de refrigerador, eu vou ser sempre uma fábrica de refrigeradores. Mas, qual é o benefício que eu entrego? O que eu entrego enquanto empresa para as pessoas? Se eu sou do setor, se eu fabrico carro, eu fabrico carro ou eu entrego transporte? Eu tenho que locomover as pessoas de um ponto A para um ponto B. Se vai ser com um carro voador, se vai ser com um carro de moto, bicicleta, pouco não importa. O benefício que eu entrego é transportar as pessoas de um ponto A para um ponto B. O benefício que eu entrego é
o cara tomar água geladinha, pôr com um cubinho de gelo. Se o cara vai gerar aquele cubinho de gelo em casa, na fábrica ou no lago congelado, pouco importa. Quando você tem o domínio da canibalização do seu próprio produto, você está na liderança do mercado. Quando você tem a fórmula de matar aquilo que você faz, você está na liderança de mercado. Porque você está criando a próxima onda, a próxima indústria. Quando você tem a certeza que seu negócio um dia vai morrer. Exatamente. Porque às vezes as pessoas ficam muito... Eu construí aquilo é minha vida, eu me dediquei àquilo não pode morrer, eu tenho que segurar aquilo pro resto da vida. Ao invés de se preocupar em olhar para uma nova oportunidade, ele se preocupa em manter aquela viva por muito tempo. E se você não fizer isso, se você não matar o seu próprio produto, alguém vai matar. Alguém vai matar. Só que antigamente você tinha 60, 70, 80 anos para fazer isso. Agora você tem talvez 15, 20. Melhor que seja você do que um concorrente. Exatamente. Cada vez mais empreendedores, pessoas e empresas têm que ter esse comportamento, né? Volta àquela história que a gente falou no outro vídeo sobre aprender, desaprender, aprender de novo. Eu tenho uma habilidade, uma competência e hoje eu executo e faço isso. Ok, eu continuo fazendo isso, mas como é que agora eu estou de olho no que vai acontecer nos próximos 5 anos e o que eu já posso fazer hoje para daqui 5 anos eu me manter competitivo no mercado? No bate-bola, eu perguntei pra você Steve Jobs e Elon Musk. O Steve Jobs fez muito, muito, muito pra gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. E o Elon Musk é uma promessa de fazer muito pro nosso futuro. Por que Elon Musk e não Steve Jobs? Você colocou bem, Steve Jobs, ele foi uma pessoa além do seu tempo. Muito além do seu tempo. E por que Elon Musk? Porque Elon Musk, você fala muito no Vale que ele é um Steve Jobs melhorado. Porque ele tem as características do Jobs, só que talvez em nível de ousadia ele seja ainda mais ousado do que Steve Jobs. Ele vai mais no all-in, ele arrisca... Ele falhou várias vezes, né? Ou seja, ele está mandando foguete para a Lua, ele está com o projeto de colonizar o planeta Marte, ele está com o projeto de construir tubos cilíndricos a vácuo para transportar pessoas, ele tem uma empresa para geração de energia solar, ele tem a Tesla, que é um carro elétrico. Ele está desenvolvendo a Neuralink, que é um chip para colocar na cabeça para dar um merge do teu pensamento do cérebro junto com a nuvem. Então você não vai mais precisar de um controle remoto para mudar o canal da TV. Você vai ser tudo... Ele vai muito no all-in. Ele vai muito coisas que a gente caramba e ele fundamenta muito bem as ações que ele... O livro dele é um livro fantástico. Ele fundamenta muito a teoria dele. Tá aqui, ó. Aqui atrás. Tá aqui, junto com Incansáveis. Opa! Olha que honra! E junto com o Steve Jobs. Então, Steve Jobs foi uma pessoa incrível e muito do que a gente usa hoje, como você mencionou, é graças a ele. E ele reinventou uma indústria, né? Ele reinventou a indústria de mobile, ele reinventou a nossa relação com o computador. O celular é praticamente um computador, né? Eu praticamente faço quase tudo, eu só uso o computador para fazer PowerPoint. Porque o restante eu uso tudo no celular. Não tem mais o que eu não possa fazer num computador que eu não faço no celular. É praticamente tudo. E você sabia que quando eu morava no Rio, eu sempre fui muito ligada a tecnologias, novas tecnologias. Eu gosto, eu sou early adopter, eu compro, eu quero testar. Eu sei que a primeira versão nunca é boa, mas eu gosto, eu quero estar ali, eu quero testar. Eu sei bem. E aí, e quando saiu o Apple, ninguém falava de iPhone no Brasil. Ninguém falava de iPhone no Brasil. Eu fui no Infobarra, que era um lugar na Barra da Tijuca que vendia toda a parte de computador. E um cara lá de um quiosquinho do Infobarra falou assim, você tem que ter esse celular, era o iPhone 2. Você tem que ter esse celular, você tem que ter esse celular. Eu comprei e eu sou uma pessoa que eu gosto de fuçar. Mas eu não tive a capacidade de entender o que aquele celular poderia me proporcionar. E aí eu mudei pro BlackBerry. Eu comprei, tentei usar, vi que tinha uns negócios de aplicativo. Eu falei, mas o que é aplicativo? Aí o cara mandou comprar um aplicativo que eu desbloqueava os aplicativos de graça. E aquilo tava muito confuso pra mim. E eu mudei pro BlackBerry. E aí depois, passado um tempo, voltei pro... E olha só, o Steve Jobs ele foi tão feliz com a ideia de você ter um hardware e começar a atualizar esse hardware com aplicativos, que isso hoje é praticamente usado em toda a indústria. Perfeito. Você pega a Tesla é um hardware, é um carro, onde o aplicativo, você baixa a atualização no carro para atualizar, para deixar o carro mais... Todo mês atualiza o carro. Assim como você atualiza um aplicativo de celular. Satélites hoje em dia, antigamente você fazia um satélite para uma função. Então eu construí um satélite para fazer a transmissão de dados para uma TV. Você construiu um satélite para monitorar a água. Você constrói um satélite para monitorar... Perfeito. Agora você constrói um satélite com software dentro dele, você joga isso no espaço e você atualiza
Agora Perfeito. eu tenho uma aplicação rodando no satélite para achar água em tal lugar. Agora eu atualizo o satélite para achar petróleo. Agora eu atualizo... Isso é um conceito que vem do iPhone. Uns jovens que estão ou terminando o colegial, ou saindo do colegial, indo para as universidades, e estão numa indecisão absurda de vida. Eles estão vendo todas essas tecnologias, muitos deles querem ter a própria startup, querem desenvolver algum aplicativo, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Qual é a tua dica para essa pessoa que hoje está tendo que escolher uma profissão no meio desse mundo que talvez a profissão ela não vai existir mais daqui a pouco tempo? E um segundo ponto que eu queria falar é para quem está bem criança hoje, 7, 8 anos, o que talvez mais para os pais, como estimular essas crianças para estarem preparadas para o que está por vir? A universidade ela tem um valor ímpar. A universidade, como a gente conhece, talvez daqui a 10 anos ela vai ser diferente. O sistema universitário precisa ser reinventado. E ele, gradativamente, ele vai ser reinventado pelas necessidades hoje serem diferentes. Você precisa educar de forma diferente. Mas a academia ela é importante. O fato é que você pode buscar conhecimento hoje de várias fontes. Antigamente, você, enquanto pai, mandava o filho para a Europa porque o conhecimento estava lá, nas universidades da Europa. Aí depois o Brasil começou a ter boas universidades, você começou a estudar no Brasil. Só que hoje em dia você consegue acessar a mesma informação que a gente tem aqui no Vale do Silício do Brasil. Não preciso estar aqui para acessar o que é discutido aqui. Hoje em dia... Por exemplo, através do Sofá do Vale. Sofá do Vale é uma excelente fonte de informação e conteúdo. Então, para essa pessoa que está buscando, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou trabalhar com tecnologia, acho que é importante, independente do que for escolher, ter a certeza de que a jornada de aprendizado ela é constante, ela não termina, ela não acaba depois da faculdade. Na verdade, ela é o início. O profissional, cada vez mais, ele vai ser exigido conhecimento, e o conhecimento cada vez mais é descartável. Você aprende, aplica, já não serve mais, você tem que aprender mais uma vez. O meu ponto é esse, para quem está nesse estágio de escolha. O mundo está precisando de muitos profissionais fantásticos, e a dinâmica do profissional ele vai mudar ao longo do tempo. E para quem é pai, para quem é criança, as habilidades e competências que eram valorizadas no passado, que são valorizadas hoje, vão ser diferentes das que vão ser valorizadas no futuro. Está muito claro que habilidades criativas, poder do que a gente tem aqui dentro para resolver os problemas. A gente foi criado num sistema educacional onde aluno bom é o aluno que tem resposta pronta para tudo. Aluno bom é que assim, pergunta e responde. Cara, esse é o cara bom, que responde. Quando às vezes questiona, amigo, mas por que aquela cadeira tem que ser vermelha? Por que esse sofá tem que ser bege? Por que esse celular tem que ser preto? Então o questionamento, ele leva para uma cultura muito de ruptura, que é o que a gente precisa hoje. Né? Move fast, break things, né? O lema do Facebook. Quando você começa a questionar, você entra num modo de rapidez e de ruptura. Porque você vai questionando, você questiona. E ao meu ver, essa é uma habilidade fundamental para você ser bem sucedido hoje. Não só hoje, mas também no futuro. Então, para quem é pai, não queira que o teu filho tenha a resposta pronta para tudo. Na nossa época era assim, porque ponto, acabou, e, menino, é assim, ponto, acabou, né? Tenta entender muito qual é a habilidade do teu filho, porque ela se desenvolve na infância, né? Exato. Então você consegue ver que teu filho tá brincando muito com um joguinho que é de construção, estimula, entrega mais coisas para ele desmontar, vai lá ver o que ele pode, de repente, descobrir de novo, né? Acho que isso também é bacana os pais ficarem de olho, ao invés de ficar sempre naquela... de chamar atenção, né? Porque fez algo que é errado. E geralmente, né, os pais... Você tá na 4ª série, ou 5ª série, 6ª série, e você tira 10 em ciências. Todo santo bimestre, é 10. Mas aí tem lá a droga da física que eu tiro 3, 4. Aí, onde é que eu ponho minha atenção? No 3, 4. Por quê? Porque tá ruim. Você pode estar na frente de um talento que vai ser o próximo cientista que vai construir, sei lá. Então, às vezes, a gente tem a tendência de dar muito foco nos erros, nas falhas, nas deficiências. E tenta consertar isso. E dá pouco êxito, dá pouco foco nos êxitos, nas virtudes, naquilo que realmente as pessoas se desempenham melhor. Então, acho que pais que vão ver os seus filhos crescerem, olhem onde é que eles estão indo bem, porque talvez esteja nascendo aí o próximo cientista, físico, biólogo. Apostas que a gente talvez não esteja falando agora, mas que os bilionários já estão de olho. Então, se pegar, por exemplo, fome e saúde, 2 desafios, né? Para fome, em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo.
com 10 bilhões de pessoas no mundo, da forma como a gente produz alimento hoje, não dá para alimentar 10 bilhões de bocas. A gente vai ter que aprender a gerar alimentos de uma outra forma. O formato da agricultura atual não contempla isso. Não suporta isso. Até 2050, a gente vai ter que produzir uma quantidade de alimentos igual ao que foi produzido nos últimos 10 mil anos combinados. Então, olha só, nos próximos 30 anos, a gente vai ter que produzir a quantidade de alimentos que nos últimos 10 mil anos a gente produziu. É um desafio enorme que bilionários já estão de olho. E em relação à saúde, tem um projeto muito bacana que venceu o projeto de impacto, o concurso de impacto da Singularity, que é um projeto que visa o seguinte: identificar com antecedências doenças que matam crianças e jovens na África. O desafio é detectar essas doenças, é muito caro ainda. Ele criou um projeto que é uma folha de papel, exatamente uma folha de papel. Essa folha custa $1. Você distribui isso naqueles campos de refugiados e tudo mais, e com uma pitadinha de sangue você consegue identificar 5 doenças diferentes que atingem, então, cólera, malária, lepra, e tem mais outras 2. Uma pitada de sangue numa folha de papel, e em 3 minutos você tem a identificação da doença. Pô, maravilhoso, né? Do ponto então de você vista... acredita que eles não estão investindo num mercado novo, eles estão investindo em projetos de grande impacto em mercados já existentes e tal, muito possivelmente com novas tecnologias. Porque falando de novo de tecnologias exponenciais, o próprio Bill Gates tem uma fundação que faz muito isso na África, e ele é um bilionário. Achar alguma maneira rápida e barata de acabar com fome, melhorar a educação. É engraçado porque hoje pecuária, né, para você criar gado para corte, precisa de muita terra, é muita água, é muita... Então, será que esse é o modelo mais eficiente de você gerar esse tipo de... Perfeito. Então já se fala muito, né, as carnes in vitro, né, que você gera. Sim. Talvez hoje a gente possa achar, mas isso é uma loucura, mas Perfeito. Talvez daqui 40 anos a loucura vai ser a gente que matava um animal para comer. Maurício, obrigada mais uma vez. Que é isso? Possivelmente vai ser chamado mais e mais vezes. Prazer estar sentado nesse sofá do Vale. E espero que você tenha gostado de participar de novo. Curtam na página aqui do YouTube, compartilhem o link do canal, se inscrevam no canal, ative as notificações e assim por diante, para que a gente dissemine muito toda essa informação. Porque o que a gente quer realmente é fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações que a gente tem aqui, que é tão rica, tão relevante. E muito obrigada a vocês que assistiram e te vejo no próximo episódio do Sofá do Vale. Valeu! Obrigada.